Salve rapaziada, beleza? Aqui João Pedro Santos falando do Memorial Park em Framingham, Massachusetts. Aqui no YouTube eu tenho postado um conteúdo mais formal e roteirizado com um tema específico, mas lá no meu Instagram eu tenho mostrado como que é a vida nos Estados Unidos de uma forma muito mais informal. Então se é do seu interesse, aqui está o meu Instagram, JoãoPE22, e o link está na descrição também. O tema desse vídeo é como lidar com o nervosismo e se preparar para a entrevista no consulado americano. Eu já gravei um vídeo contando a minha experiência e como eu fui aprovado no visto americano. Então assim que você acabar de assistir esse vídeo, você vai correr lá e vai assistir também, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então vamos para o assunto que interessa. Eu acredito que o nervosismo é um dos principais fatores que podem te impedir de conseguir o visto americano. Muita gente se preparou certinho, fez tudo certinho, chegou na hora, gaguejou ou falou alguma coisa que não era para falar por puro nervosismo e acabou perdendo o visto, tendo seu visto reprovado. Então nesse vídeo eu vou estar passando uma estratégia que eu utilizei para lidar com o nervosismo, que eu acredito que vai te ajudar muito nessa área também. Eu consigo separar esse nervosismo em relação ao visto americano, a entrevista no consulado americano, em duas partes. O primeiro é aquele nervosismo que você sente semanas antes da sua entrevista, e o segundo é o nervosismo que você sente no dia da sua entrevista e na noite anterior. Então eu tenho estratégias diferentes para lidar com esses dois tipos de nervosismos. Vamos começar pelo primeiro. Quando eu falo do nervosismo que você sente algumas semanas antes da entrevista no consulado americano, eu me refiro àquela ansiedade toda, aquele nervosismo de quando você está vendo um vídeo no YouTube, por exemplo, de alguém contando a experiência no consulado, e aí você ouve as perguntas que a agente consular fez para essa pessoa, você fica se imaginando se essas perguntas fossem feitas para você, e às vezes a sua resposta não é ideal, e você dá um nervosismo, dá um branco. Caramba, se a minha entrevista fosse hoje e essa fosse uma pergunta feita para mim, eu ia gaguejar, não ia saber o que eu ia falar, minha resposta não ia ser muito boa. É aquela ansiedade à noite de você acabou de pegar seu passaporte, está preenchendo seu DS-160, está gastando muito dinheiro nesse processo todo e você não sabe se vai ser aprovado ou não. Então como que você vai lidar com esse nervosismo? Como que eu consegui lidar com esse nervosismo? A estratégia que eu posso te passar para lidar com esse nervosismo é: foque no hoje e traduza esse nervosismo em preparo. Uma coisa que acontece muito e um erro que eu cometi é, antes de eu ter meu passaporte em mãos, eu já estava praticamente pensando nas passagens que eu ia comprar. Esse é um erro que acontece muito e que deixa esse sonho americano ainda mais distante. Existe um processo muito grande entre o dia que você tem a ideia de ir para os Estados Unidos e o dia de você chegar nos Estados Unidos. É muita coisa que vai rolar nesse processo. Se você pegar toda a carga emocional, todas as preocupações, ficar carregando esse peso de uma vez só, irmão, não tem como, não há ser humano que aguente. Então o que aconteceu comigo, cara? Eu tava sem o passaporte e eu já estava vendo vídeos de visto americano, imaginando como que ia ser a minha entrevista. Você não precisa carregar tanta preocupação, é uma coisa de cada vez. Primeiro, tira o seu passaporte. Eu não tô dizendo que você não deve ver vídeos relacionados ao visto americano se você não tem seu passaporte ainda, é sempre bom. Só que você não pode deixar com que isso pese muito na sua cabeça agora. Respeite os degraus da escada. Primeiro é o passaporte, depois que você conseguiu o seu passaporte, é DS-160, depois DS-160 é CASV e depois entrevista no consulado. Então foque no hoje, foque no passo que você consegue dar hoje. A outra parte da estratégia para você lidar com esse tipo de nervosismo é você se preparar. Cara, se você está nervoso para uma prova, é muito melhor que você fique nervoso, mas esteja preparado para fazer ela, do que você ficar nervoso e não saber fazer ela. Então depois que você tiver com seu passaporte em mãos, é o momento certo de você se preparar para a entrevista e para preencher o DS-160. Uma das coisas que eu fiz para me preparar foi assistir muito vídeo no YouTube. Assisti muito vídeo no YouTube de muita gente contando as experiências. Eu vi gente que foi reprovado, vi gente que foi aprovado. Consegui ver um certo padrão nas pessoas que foram aprovadas e um certo padrão nas pessoas que foram reprovadas. As melhores respostas para determinadas perguntas que praticamente sempre repetem em todas as entrevistas. Então depois que eu já sabia praticamente tudo sobre entrevista no consulado americano e preenchimento do DS-160, o que eu fiz? Eu preenchi o meu DS-160 com muita paciência. Quando você vai preencher ele, você tem até 30 dias para preencher o seu DS-160, começando a contar do dia que você começou a preencher. Então você vai fazer meio que um login no site, você vai começar a preencher, e aí você preenche uma parte, salva e pode sair. Depois você pode até entrar em outro dia, em outro computador, meio que fazer esse login de novo e continuar da parte que você parou. Então eu fiz tudo com muita paciência. Você não pode ser tão paciente assim, senão esses 30 dias podem acabar expirando e você vai ter que começar a preencher tudo do início. E agora vai uma dica importante: depois que você preenche o seu DS-160 inteiro, aparece uma opção no site para você requerer uma cópia do seu preenchimento do DS-160. Um documento em PDF com tudo que você preencheu do início ao fim. E o que você vai fazer? Você vai pegar essa cópia, vai pegar um caderno e vai passar limpo essa cópia para o caderno à mão, escrito à mão. Só que você não vai simplesmente copiar à mão exatamente o que está escrito na cópia. Você vai passar limpo em forma de perguntas, como se você fosse o agente consular olhando para o seu DS-160 e fazendo a pergunta para você.
porque é exatamente assim que vai acontecer no dia da entrevista. Você preenche o seu DS-160 e no dia da sua entrevista, o agente consular tem o computador dele, tem todo o seu DS-160 preenchido no computador dele, e a entrevista que ele vai fazer para você é toda em cima do que você preencheu. Uma das coisas mais importantes da entrevista no consulado é você dizer exatamente o que você colocou no seu DS-160. Não podem ter informações desencontradas. Por isso, você tem que estudar tudo que você colocou no seu DS-160 para a entrevista no visto americano. É um formulário extenso, você demorou para acabar de preencher, mas você tem que lembrar que você preencheu coisas da sua vida, coisas que você já deveria lembrar sem necessidade de estudar nada. Só que é muito importante você estudar para você ter essa segurança. Tem muitas informações como, por exemplo, datas que você bota que entrou na empresa tal data e saiu tal data. E ele vai te perguntar às vezes, quantos anos você ficou nessa empresa? E aí você, sei lá, como você acha que é uma conversa informal, você acaba arredondando para cima. Vamos supor que você tenha ficado 2 anos e 11 meses nessa empresa que ele perguntou. E aí você vai falar, eu fiquei uns 3 anos, porque 2 anos e 11 meses é quase 3 anos, aí você numa conversa achando que é simplesmente uma conversa informal que você tem na rua, e fala, fiquei 3 anos nessa empresa. Ele vai olhar pro DS-160, vai ver que as datas não estão batendo, poxa, se ele falou 3 anos, aqui tá dizendo 2 anos e 11 meses. Às vezes você pode ser reprovado por isso. Então você vai terminar de preencher o seu DS-160, vai requerer a cópia dele todinha e vai passar ela a limpo em forma de perguntas. Você vai se colocar no lugar do agente consular, vai olhar para a cópia do seu DS-160 e vai escrever perguntas referente a tudo que você preencheu. Agora, você tem que se preparar para todo tipo de pergunta. Por exemplo, eu coloquei que faço faculdade. No formulário eu coloquei que eu estou cursando Direito no 5º período pela Universidade Estácio de Sá. Então, eu me preparei para todo tipo de pergunta que poderia ser feito no entorno disso. Ou seja, eu memorizei todas as matérias que eu estava cursando, o nome de todos os professores, onde fica a minha faculdade, porque essas perguntas podem surgir, não é muito frequente, mas podem surgir. O agente consular não tem como saber se você vai estar mentindo ou não o nome do seu professor, ou se você faz tal matéria. Mas se no meio da entrevista ele estiver desconfiado e quiser fazer um teste, ele pode fazer essas perguntas. Bom, ele disse que está fazendo Direito no 5º período. Quais matérias você está fazendo? Fala os nomes dos seus professores. Se ele vê que eu gaguejei, se ele vê que eu pensei muito, talvez isso já seja o suficiente para ele me reprovar. Porque se eu não estou mentindo, se eu realmente faço faculdade, estou no 5º período de Direito, eu não vou gaguejar nessas perguntas. São perguntas que se alguém parar na rua em um momento aleatório e me perguntar quais matérias você faz, eu tenho que saber responder. Então, por exemplo, se você botou que vai com uma pessoa, você vai sozinho? Não, eu vou com uma amiga. Qual o nome dessa sua amiga? Quantos anos ela tem? Onde você conheceu a sua amiga? Qual é o trabalho dessa sua amiga? Então você tem que estar preparado para todas as perguntas possíveis. E essas perguntas você vai colocar quando estiver passando o seu DS-160 limpo numa folha de caderno. Então o que eu fiz? Quando chegou na parte do DS-160 que perguntava o que eu fazia, eu coloquei a pergunta, o que você está fazendo, e embaixo eu coloquei a resposta, cursando o 5º período de Direito pela Universidade Estácio de Sá. E embaixo eu coloquei algumas informações como matérias, e coloquei todas as matérias que eu estava cursando, e do lado de cada matéria eu coloquei o nome dos professores também. Então você tem que estar preparado para todas essas perguntas possíveis. Se você coloca que uma pessoa vai pagar a sua faculdade, você tem que estar preparado para as perguntas tipo, o que essa pessoa faz, se essa pessoa tem uma empresa, quantos funcionários tem na empresa dessa pessoa, quantos anos tem essa pessoa, enfim, se prepare para todas essas perguntas. Outra coisa que você precisa fazer é juntar todos os documentos possíveis que comprovam o que você está dizendo. Você precisa ter uma pastinha com todos esses documentos. Eu tenho essa pastinha até hoje, está tudo reunido lá no mesmo lugar. Então se tem uma pessoa que está te patrocinando, que vai pagar essa viagem para você, o ideal é que você leve os contra-cheques dessa pessoa, imposto de renda e extrato bancário. Se você não conseguir levar essas 3 coisas, leve o máximo possível. Às vezes você não consegue com ela o imposto de renda, mas se você levar os contra-cheques e o extrato bancário já seria uma boa. Se você botou que faz faculdade, leva as declarações de que você está matriculado na faculdade. Eu levei a declaração de que eu estou matriculado, eu levei o meu contrato que eu assinei lá no início quando eu me matriculei, e levei também o meu histórico escolar. Aí vocês vão perguntar, você precisou usar isso? Ela perguntou. Não, ela não pediu nada, eu não mostrei nada, mas leva, cara. São muitos os casos em que os agentes consulares pedem os documentos. Então essa é a forma que eu aconselho vocês a se prepararem para a entrevista no consulado americano. Traduza todo esse nervosismo, essa ansiedade que você sente antes da entrevista em preparo. Agora vamos falar do segundo tipo de nervosismo, aquele nervosismo que você sente no dia da sua entrevista, momentos antes, na noite anterior. E essa estratégia que eu vou passar para vocês agora só vai funcionar se você estiver realmente preparado para a sua entrevista. Eu estou falando aqui agora com quem de fato se preparou para a entrevista no consulado americano, e o único empecilho para ela conseguir ter o visto aprovado é o nervosismo no dia da entrevista. Então, sem mais enrolação, qual que é a estratégia que eu utilizei
não somente no visto americano, mas em outras situações como prova do Detran para carro e para moto. Eu utilizei essa estratégia para não ficar nervoso nesse momento. Você pode utilizar para diversos momentos parecidos, como entrevista de emprego, a própria prova do Detran e principalmente a entrevista no consulado americano. E a estratégia é a seguinte, é muito simples. Não fique calmo, fique empolgado. Você deve concordar comigo que quando você fala para alguém fica calma, essa pessoa está nervosa, está estressada, e você fala para ela ficar calma, ela nunca fica calma. Da mesma forma acontece quando você está nervoso e você tenta falar para si mesmo, fica calmo. Não funciona, velho. A ideia é a seguinte, se você se preparou, se você está 100% preparado para esse momento, para essa prova no Detran, para essa entrevista no consulado americano, tem que pensar o seguinte, cara, eu me preparei muito, eu sei tudo. Não há nenhuma pergunta que ela vai me fazer que eu não vou saber responder. Para todas as perguntas possíveis eu tenho uma resposta. Outra coisa, cara, você é a pessoa mais bem preparada do mundo. Dentre as 7 bilhões de pessoas no mundo, você é a pessoa mais bem preparada no mundo para fazer essa entrevista, porque o seu formulário DS-160 é exclusivo. E a entrevista vai ser em cima do seu formulário. Então não tem mais ninguém no mundo mais bem preparado que você. É impossível que você seja pego de surpresa. Então, mais uma vez, não fique calmo. Não diga a si mesmo, fique calmo. Diga, fique empolgado, se empolgue. Pensa que essa entrevista poderia ser feita num palco para milhares de pessoas assistindo. Ainda assim você ia sair perfeitamente, porque não tem nenhuma pergunta que você não vai saber responder. Então não fique calmo, se empolgue. Outra coisa, se vista bem no dia da sua entrevista. Mas por quê? Porque você tem que estar uma pessoa apresentável para o agente consular? Também, mas esse não é o principal fator. Quando a gente se veste com roupas que a gente gosta, a gente aumenta a nossa confiança. Com certeza você tem aí uma blusa social, um sapato legal, que quando você veste você fica mais confiante, você sai na rua mais confiante, você entra nos ambientes de uma forma mais confiante, com postura. Então essa vai ser a roupa que você vai usar no dia da sua entrevista. Tanto porque você vai estar uma pessoa mais apresentável, como também porque você vai estar mais confiante. Isso também vai te ajudar a diminuir um pouco o seu nervosismo. Outra dica, antes da sua entrevista você fica um tempo sentado em umas cadeiras assim. São várias fileiras de cadeiras, uma atrás da outra, com uma identificação. Eles vão chamando fileira por fileira para fazer uma fila para depois você ser entrevistado. Quando você estiver sentado nessas cadeiras, dá uma revisada nos seus documentos, abre a sua pasta no seu colo, identifique bem onde está cada documento. Esse é um dos momentos mais tensos que você vai ter, são minutos antes da sua entrevista. Então esse vai ser um momento que você vai manter a sua mente ocupada, ao mesmo tempo que você não vai perder o foco. Você vai abrir a sua pasta, que provavelmente vai estar cheia de documento, eu espero que esteja cheio de documento, e você vai dar uma revisada onde está cada documento para você não se perder na hora. Para pensar, olha, esse documento está aqui, o outro está depois, o outro está depois. Talvez você vá reorganizando enquanto não chama a sua fileira, só para você manter a sua mente ocupada. Foi uma estratégia que eu utilizei para manter a minha mente ocupada, ao mesmo tempo que eu não perdi o foco, porque aquilo que estava ocupando a minha mente era relacionado à entrevista. E a última dica que eu deixo para vocês é: sorria. Seja a sua versão mais carismática possível. Quando chega no momento da entrevista, geralmente eles falam bom dia, como vai? E você vai responder bom dia, tudo bem, e você? Isso também me ajudou a não passar nenhuma imagem de que eu tô nervoso. Enfim, galera, esse vídeo já tá muito grande, mas eu tenho certeza que se vocês absorverem bem o que eu tô dizendo pra vocês nesse vídeo, vai ter muita gente que vai ser aprovada com essas dicas. Outra coisa muito importante é que eu criei um grupo no Facebook no intuito de reunir todas as pessoas que se interessam pelo assunto de visto americano. Vai ser um lugar em que você vai poder pegar dicas de outras pessoas, ver a experiência de outras pessoas, contar ali a sua experiência também. Então você que ainda não tirou seu visto e quer tirar, o link do grupo tá aqui embaixo na descrição, é só clicar e solicitar a sua participação. Então é isso, o vídeo tá chegando no final, e você que ainda não assistiu o vídeo onde eu conto a minha experiência e como eu fui aprovado no visto americano, eu vou deixar o vídeo bem aqui do lado. Não me deixe de seguir no Instagram, JoãoPE22Centil, que é lá que eu tenho mostrado como que é a vida aqui nos Estados Unidos de um jeito muito mais informal do que aqui no YouTube. Link do Instagram tá aqui embaixo também. Então é isso, falou e até a próxima.